Oi, gente! Boa noite! Me perguntem, Ana Paula, o que você está fazendo no Instagram? Se você falou que estaria no YouTube. Gente, a pessoa que é nova no YouTube faz essas asneiras. Então, tava ali, me preparei toda, arrumei tudo para começar a live com vocês pelo YouTube e descobri que eu só posso fazer live no YouTube daqui a 24 horas. Porque é a primeira vez que eu abro. Ai, Jesus. Então vamos fazer por aqui mesmo. Dá coraçãozinho para um monte de gente ver. Vou fazer aqui, mas não vou deixar salvo aqui. Então, para quem não for ver, vai ter que ver lá no canal do YouTube, tá? E vocês também, se quiserem rever, vão rever lá no canal do YouTube. Estou me sentindo uma boba. Deixa eu botar aqui para vocês. Amamentação dos sonhos. Opa. Episódio 1. Vamos falar sobre se preparando para a amamentação. Isso! Deixa eu fixar. Pronto, fixei. Gente, pode mandar pergunta, tá? Que eu vou respondendo a vocês. Fiz um cronograma aqui na minha cabeça, mas antes eu quero explicar uma coisa a vocês. Quinta-feira a Lilith vai estar aí com um próximo tema, não lembro agora de cabeça, mas a gente montou pra gente poder toda terça e quinta estar com vocês. De início, nós vamos dar temas pré-determinados. Depois que a gente sentir que a gente falou tudo que a gente gostaria de falar, que era o que vocês precisavam saber, a gente vai começar a pedir sugestões sobre temas, ou que vocês querem rever, ou que vocês querem novos que a gente não falou. Então, assim, a gente vai seguir meio que um cronograma. Hoje, a ideia é eu explicar um pouquinho a vocês sobre essa preparação para a amamentação. Então, assim, é legal vocês poderem estar vendo todas as lives. Se não puder estar vendo no ao vivo, vai lá e vai ver no canal do YouTube, porque na quinta-feira a Lilith não vai passar essa vergonha que eu estou passando agora. Vamos lá, gente. Se preparando para a amamentação. Vamos pensar o seguinte, quando a mulher engravida, tem aquela questão primeiro, acho que do parto, né? Eu preciso saber como eu quero esse parto, eu vou pensar nesse parto. E também hoje em dia, devido a essa coisa dessa queda, dessa ilusão de que na amamentação é tudo florido, as mulheres também começaram a se preocupar com a amamentação e estão mais do que corretas. Gente, hoje no Brasil, a taxa mais alta de amamentação é 54%, se eu não me engano, no Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro é uma das menores taxas, 21% das mulheres amamentam em seio materno exclusivo até o 6º mês. Então, assim, cada vez mais se vê a necessidade de ter profissionais junto com a mulher para auxiliar a ela essa prática da amamentação. Ah, mas isso antes não era instintivo, gente? Não é uma... Claro que você botar uma criança no peito é uma coisa instintiva, mas você saber para não ter problemas, saber prevenir intercorrências futuras, problemas futuros, saber fazer com que realmente dê certo é completamente diferente do que pura e simplesmente botar o bebê no peito para mamar, como a vovó fala que fez, como a mãe fala que fez. Mas também a gente sabe que muita gente tem histórias bizarras sobre amamentação. E a gente ouve demais essas histórias. Histórias de mulheres que perderam um pedaço do bico, mulheres que não conseguiram amamentar, mulheres que o peito empedrou, mulheres... Tem várias histórias. Então, o melhor no momento, sempre quando eu falo, é se preparar para essa amamentação. Carmelina, Projeto Nesa. Depois, se vocês quiserem, me manda uma mensagem no inbox, tá? Então, o seguinte, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu tô grávida, tá? Eu descobri que eu tô grávida. Descobri com
5 semanas, eu, por exemplo, se descobri a amamentação, eu descobri que estava grávida com 5 semanas. Vocês acham que eu me preocupei imediatamente com a amamentação? Não. Gente, não se preocupe. Com 5 semanas de gestação, vocês têm que estar preocupados com outras coisas. Os exames que vocês vão ter que fazer, ver a evolução dessa gestação, tá se alimentando bem, fazendo exercícios, tendo uma boa equipe, procurando um bom obstetra para poder estar acompanhando vocês nessa gestação. A gestação tá evoluindo, tá indo tudo bem. Entrei aí lá na 25ª semana, aí sim começa a se prender mais a amamentação. Ana, sério? Sério, gente. Já pensou se vocês passarem a gestação inteira pensando na amamentação, vocês nem vão curtir a gestação. O correto é vocês começarem a se interessar mais sobre esse assunto, procurar mais sobre esse assunto, já quando já passado da 20ª semana, 25ª semana. Se preocupa sim, fazer um belo enxoval, saber como vai ser, o quartinho do bebê, ter uma boa equipe e não ficar presa a essa questão da amamentação o tempo inteiro. Isso não vai fazer bem nem para você e nem vai deixar você aproveitar essa questão da gestação. Passou desse período, tá? Entrou realmente numa época em que a gente tem que começar a pensar, vamos começar a seguir pessoas na internet. Eu fiz uma enquete há pouco tempo perguntando como vocês se preparam para a amamentação. Botei lá, com equipe ou pela internet. Gente, 98% das pessoas falaram que é pela internet. Tá errado? Não está errado. Nós estamos aqui ensinando a vocês, orientando a vocês através da internet. Então, assim, mas vocês têm que saber quem seguir, o que vão falar para você. Isso é muito importante. Essa semana mesmo eu comecei a seguir uma página que eu achei incrível. Depois eu até deixo para você nos stories, porque agora eu não vou lembrar. E nessa página tinha situações de pessoas se dizendo profissionais que orientava as mulheres a não fazer livre demanda, que o bebê só pode mamar de 3 em 3 horas. Se o bebê tá mamando e ele adormeceu, você tem que acordar ele, não deixar ele adormecer no seu peito, para ele não fazer essa associação de que ele tá mamando e vai dormir no peito, senão vai querer sempre estar dormindo no peito. Umas orientações absurdas que não dá para entender como as pessoas conseguem falar isso. E também, sinceramente, não dá para entender como as mães conseguem fazer isso com seus próprios filhos. Porque pra mim, quando meu filho chora, o mundo para. Então imagina você deixar uma criança, um recém-nascido, chorando porque não deu as 3 horas certinha desse bebê comer, se alimentar. Então, assim, procurem boas referências na internet, sigam profissionais especializados, sigam profissionais da área de saúde, principalmente, tá? Que eu acho isso muito importante. E aí você vai se preparando para a amamentação através da informação. Mas hoje eu também vim aqui falar sobre alguns mitos e verdades. Até me fizeram uma pergunta sobre lanolina. Vamos lá. Antigamente, a gente ouvia que a mulher, para se preparar para a amamentação, uma das coisas que ela tinha que fazer era passar a pomada de lanolina no peito, né, no mamilo, para evitar fissura. Vamos pensar, gente. Vamos lá, vamos comigo. Tô passando a pomada de lanolina no meu peito. Tô hidratando esse mamilo. Vai fazer mal durante a gestação? Nenhum. Olha, nenhum. Porque ali, naquele momento, não tá saindo leite, não vai ficar abafado, vai ficar úmido, porque não tá saindo, não tá tendo aquela situação. Vai prevenir fissura? Vamos raciocinar comigo. Se vocês passarem mertiolate no joelho, escorregar e cair de joelho, o joelho vai ralar ou não? Passei mertiolate antes. O que dizem pra vocês é basicamente isso. Passei pomada antes. E aí, na hora que o bebê for pegar, não vai machucar. É basicamente isso. Passei mertiolate no joelho, na hora que eu for cair, não vai machucar. Gente, isso é completamente incoerente. Não tem coerência nenhuma vocês ficarem passando pomada no peito para não deixar machucar. Se o bebê nascer, vocês não souberem colocar esse bebê na pega correta, claro que vai machucar. Se esse bebê nascer com freno lingual alterado e você não ter uma boa avaliação de teste da linguinha, você não ter um acompanhamento de um odontopediatra, vai machucar.
Não tem essa de ficar... Você pode descobrir com 5 semanas a gestação e começar a passar pomada. Não vai adiantar. É só pensar. Então, vou passar mertiolate no joelho, ou sei lá, qualquer outra coisa que vocês queiram falar. Eu penso mertiolate, que na minha época a gente falava mertiolate. E aí, quando cair, não vai machucar? Claro que vai. Então, assim, não se prepara, mama. Não se prepara com lanolina. Ok? Ana, em relação ao sol, vou preparar as mamas com o sol. Gente, o sol não vai fazer mal algum também, tá? Só que a gente orienta que essa mulher pegue sol, ele vai ser mais eficaz quando esse bebê nascer. Tá? Que esse sol vai deixar esse mamilo mais resistente, vai deixar ele mais seco, o que, por exemplo, também ajuda na cicatrização se essa mulher tiver alguma fissura. E vai evitar fungo, porque o fungo não gosta de ambiente seco, tá? Então, ele gosta de ambiente úmido. Então, também vai dar uma ajuda nessa questão de evitar candidíase mamária. Mas aí eu vou pegar só a gestação inteira. Vou ter garantias de que eu não vou ter fissuras? Volto a dizer, não tem essa garantia. Então, não adianta vocês ficarem lá pegando sol. Porém, como a gente sabe que o sol deixa o mamilo mais resistente, ok, pode pegar, não vai fazer mal algum. Agora, não botem na cabeça de vocês que é isso que vai evitar vocês terem qualquer tipo de fissura, ok? Outra coisa também que é super importante vocês entenderem, Carmelita, o frênulo, ele realmente não contraindica o aleitamento, de forma alguma. Só que tem frenos linguais alterados que machucam a mãe durante as mamadas. O bebê não consegue fazer a pega de forma correta e não consegue fazer sucção da forma correta. Então, acaba machucando, tendo um padrão mordedor, não conseguindo extrair uma boa quantidade de leite e machucando essa mãe. Então, por isso que é importante o teste da linguinha para não ter esse desmame precoce e, se houver necessidade, uma avaliação de um odontopediatra para ver se precisará fazer a frenectomia. Essa semana mesmo eu peguei 2 bebês com freno lingual alterado, a língua completamente presa na gengiva, a criança não conseguia elevar a língua de forma alguma e não conseguia firmar a pega, não conseguia fixar, não conseguia extrair. Nos primeiros 5 dias de vida, a mama das mães estavam destruídas e o bebê só perdeu peso. Então, assim, frênulo não altera, porque todo mundo tem freno. Pra quem não sabe o que é frênulo, ó, é essa linhazinha que eu tenho debaixo da língua, tá? Só que se esse freno tiver localizado numa porção da língua, por exemplo, bem na ponta, isso pode estar alterando a sucção desse bebê, tá? Então, vamos lá, continuando. Outra coisa também que muita gente fala é que a mulher ela tem que preparar o bico para a amamentação. Então, muito se orientava e se orienta até hoje a utilização de conchas. Gente, vamos lá. A concha, vamos imaginar a concha. Pensa assim. Pensa numa espinha. Ó, que maravilha, tô com essa daqui há dias. Pensa numa espinha. A ideia da concha é basicamente tipo pressionar essa espinha para ver se ela sai para fora. Então, a ideia da concha, ela pressiona o seu mamilo. Você vê que ela tem uma rodela por dentro, que ela vem aqui, você bota o sutiã, ela dá uma pressionada, fazendo tipo uma expressão desse mamilo para fora. Você tira a concha, em 5 minutos, seu mamilo voltou ao normal. Tá? Então, assim, não vai formar mamilo com a concha. O que vai formar ali durante a sucção do bebê, ele pegando na auréola, essa sucção pode vir um pouco para fora, mas a gente tem que entender que o bebê não pega no bico. Então não faz diferença se você tem um bico protuso, aquele para fora, se você tem um mais curto ou se você tem até algum mais plano ou invertido, tá? O bebê vai pegar na porção da sua auréola, o bebê tem que abocanhar essa auréola. Eu peguei também essa semana
Mamãe com um bico, parecia bico de mamadeira. Eu brinquei com ela, meu Deus, parece um bico de mamadeira. Era um bicão. E o bebê tava pegando só ali, porque era muito mais fácil. Ele encontrava aquele bicão pela frente e abocanhava ali e ia sugando naquele local. E o que estava acontecendo? Fissuras na mãe. E o bebê não estava extraindo bem o leite da mama da mãe. Como que a gente sabe? A gente sabe porque esse bebê não estava fazendo xixi e não estava fazendo cocô. Então, logo quando foi no pediatra, também se viu que não estava com um ganho de peso. Então, assim, tudo isso a gente tem que entender que não adianta ficar fazendo antes. Ah, vou ficar puxando o bico do meu peito com seringa. Não, gente, não precisa. Isso pode fazer fissuras. Isso pode te causar realmente um mal-estar ali no peito, ficar dolorido, em tudo, incômodos, porque você está tentando estimular uma coisa que nem é tão necessária. Ana, não é mais fácil se a mulher tiver um bico maior, mais protuso? Pode ser mais fácil se a mulher realmente tiver esse bico, que é um direcionamento para esse bebê. Mas não vai ser isso que vai determinar a sua amamentação, não vai ser isso que vai determinar como vai ser a mamada do seu bebê. Então não precisa ficar usando conchas durante a gestação, não precisa ficar puxando o mamilo o bico durante a gestação com seringa. Quantas vezes eu chego na maternidade, eu já vejo que já deixa para a mulher lá do cantinho uma seringa mais ou menos de 20 ml com tipo um pedaço assim de sonda, eu não entendo direito como é que eles fazem isso, de um lado, e o êmbolo do outro, pra mulher ir puxando o bico do peito para essa criança poder pegar. Aí também, quando não consegue, vem aquela questão de utilizar o bico de silicone. Aí você facilita esse bebê por um lado e se prejudica pelo outro, porque a mãe vira e fala assim, não, eu vou botar o bico de silicone agora só para esse bebê aprender, depois eu tiro. Mas calma aí, se o bebê aprendeu com um bico, depois para tirar, vocês acham que é assim? Pensa assim, a gente aprendeu uma coisa a vida inteira. Tipo, 2 mais 2 é 4. E aí, de repente, vão dizer pra gente que 2 mais 2 é 5. É fácil de aprender? Mesmo a gente que raciocina, tem raciocínio lógico, não vai ser tão fácil pra botar isso na nossa cabeça, pra gente conseguir, quando alguém perguntar pra gente quanto é 2 mais 2, a gente falar 5 ao invés de 4. Imagina por uma criança que age por instinto. Que ela não tá raciocinando, agora eu vou mamar aqui com um bico de silicone que a mamãe tá. Depois, quando a mamãe quiser tirar, vai estar tudo bem. Então, gente, não faz lógica você querer já ensinar a criança da forma que você não quer que ela faça. Então, a gente tem que já ensinar desde o início a esse bebê pegar o quê? Uma porção da auréola e esquecer esse bico. Até porque a nossa ideia é fazer com que esse bebê abra a boca e encaixe já lá dentro da auréola, sem passar por esse bico e sem morder esse bico, tá? Então, não precisa passar pomada de lanolina, não precisa utilizar conchas, não precisa ficar pegando sol, não precisa estimular o bico com seringa, tá? Nada disso vai fazer. Outra coisa também que já, hoje em dia bem menos, mas ainda se ouve. Vou beber um pouquinho de água aqui, gente. Bem menos, mas ainda se ouve. Em relação a passar bucha no peito. Cara, bucha vegetal passando na pele já dói. Você imagina no mamilo, que é super sensível. Fere. Aí eu tento entender qual é a lógica de vocês ferirem o mamilo, alguém indicar a vocês a ficar esfregando o bico do peito com bucha vegetal, vai machucar. E pra quando o bebê nascer, o quê? Não machucar? Mas aí você já machucou antes. Então, assim, é completamente contraditório. E o que e aí machucou antes, tipo, o peito calejou, é como se tivesse uma perca de sensibilidade, é isso? Então a mulher, ela vai, tipo, esfregar pra perder a sensibilidade desse mamilo pra quando a criança for mamar. Isso é legal? Você está se machucando antes. Se você fizer um bom acompanhamento com uma consultora de amamentação, com um pediatra que é em pró-amamentação, você não vai ter fissura. Não vai ter nada, zero. Tem mulheres que não tem nada, tem mulheres que tem zero, conseguem colocar o bebê na pega correta desde o início. Pode acontecer de ter um pequeno machucadinho, é normal, às vezes no início, você sentir um pouco assado, a própria língua do bebê tá passando ali o tempo todo. Aí eu brinco até assim, parece que esfregou no asfalto, não é? Elas falam E aí você faz o quê? Você utiliza rosquinhas de amamentação.
Você hidrata com o seu próprio leite, você pega sol, você faz a laser terapia, você acerta a pega desse bebê. Não faz sentido vocês antes sofrerem para depois não sofrer. E eu nem posso garantir a vocês se realmente, durante todo esse processo de esfregação, de bucha vegetal ou toalha, vocês vão realmente perder essa sensibilidade e não vai ter essa questão da sensibilidade da dor quando o bebê for pegar. Se tá doendo, se tá sangrando, se tá machucando, tá errado. Tem que acertar. Ah, mas a boquinha tá de peixinho, tá com os lábios pra fora. Alguma coisa está errada. Tá, o bebê tá lá fazendo a boquinha de peixinho, mas meu mamilo tá machucado. Ou é na entrada, na hora que esse bebê tá entrando no peito, ele tá te mordendo. Ou é na saída, na hora que você tá tirando esse bebê no peito, ele tá te machucando. Ou é durante a sucção, ele entrou com o bocão aberto, começou a sugar, daqui a pouco ele começou a fechar aí pro seu bico. Então a gente tem que avaliar a mamada para saber o que está acontecendo e por que seu bico tá fissurado, porque se você tá machucada, não é normal, não tá certo, entendeu? Então tem que ter esse acompanhamento. Ah, Ana, nem todo mundo vai poder ter uma consultora de amamentação. Gente, uma consultoria de amamentação é muito mais barato do que vocês pagarem 2 meses de lata de leite de fórmula pro filho de vocês. Com 1 mês de lata de leite, vocês pagam uma consultora de amamentação. Então, sai muito mais barato vocês investirem no aleitamento materno exclusivo do que vocês querer economizar uma quantia que não é absurda, é uma quantia de uma consulta normal, média, tá? Do valor da sua cidade, porque normalmente nós consultoras pegamos um valor médio de consultas de outros profissionais de saúde, da própria enfermagem, quem é enfermeiro, né? Para ser um padrão. E aí você está investindo para economizar também, porque muito tem disso, né? Dizer, eu não vou gastar dinheiro com consultora de amamentação. Tá, mas aí gasta toda semana R$50, R$60. 50 não, né? Porque eu, quando precisei complementar o Bernardo, a lata de leite dele era R$95. Que era um dos melhores leites que eu pude proporcionar a ele. Mas um leite que seja ali bom, que um pediatra passa, tá em torno de R$75. Em média, a criança vai começar a tomar 4 latas por mês daqui a pouco, entendeu? Então, assim, você tá economizando sim, investindo. Uma mãe que teve um bebê que tem a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, esse bebê, ele não pode tomar qualquer tipo de fórmula. Tem que ser fórmula específicas. Tá, quanto é uma fórmula específica para o bebê que tem alergia ou intolerância a leite de vaca? Gente, uma lata de leite para um bebê que tem intolerância ou alergia tá em torno de R$200. 200 e poucos reais. Uma lata de leite. Mesmo que você compre 2 no início, você já pagou uma consultora de amamentação da Sobrotroco. Então, assim, não pensem num profissional de saúde como se fosse um dinheiro jogado fora. É um investimento. Da mesma forma, então, você não precisaria pagar um obstetra, né? Porque aí o bebê vai sair de qualquer jeito para quem tem parto normal. Então, assim, tem que pensar muito nessas condições e nessas situações, tá? Outra coisa também é a questão do pente. Vou passar pente nas mamas para também calejar esse peito. Isso não existe, tá? Outra coisa também que eu ouço bastante, que fala, vou me preparar para amamentação, vou comprar 1 trilhão de coisas para amamentação. Vou lá para os Estados Unidos, eu vou pedir alguém, eu vou comprar, vou receber, e aí eu vou comprar no meu enxoval concha, absorvente, bico, bomba, pote, mamadeira, né? Vou comprar um monte de mamadeira, vai que o bebê não pega. Então bico 0, bico 1, bico 2, bico 3. Aí eu chego na casa da pessoa, tem uma caixa de coisa para amamentação. Aí eu falo, amor, para amamentação são necessários no máximo 5 itens. Não vou contar hoje, que a gente vai ter uma live falando sobre o que não é necessário e o porquê, e o que é necessário e o porquê para a amamentação. Então, assim, não precisa desse monte de coisa. A amamentação, quanto mais natural, quanto menos artifícios você utilizar para intermediar essa amamentação, é melhor. A amamentação é bebê no peito. É você e o seu bebê.
tá? Então nada de fazer grandes enxovais de amamentação, porque não é necessário. Vamos ter live sobre isso? Vamos ter live sobre isso. Fica aí, a gente vai dizer direitinho pra vocês o que realmente precisa e o que realmente não precisa, e vamos explicar o porquê, tá? Porque eu acho isso muito importante. É muito importante vocês entenderem o porquê que eu tô explicando essas coisas. Por isso eu gosto de explicar, pra vocês entenderem, poxa, realmente, eu não vou passar pomada de lanolina, que a Ana falou, realmente, se eu vou passar a gestação inteira, mas se meu bebê fizer uma pega errada, vai machucar. Então você compra uma pomada à base de lanolina que custa uma nota, que não é baratinho, eu acho que é em torno de 50 e poucos reais, eu não tenho muita noção de preço, mas eu acho que é mais ou menos isso. E não vai prevenir nenhum tipo de fissura. E, então eu vou comprar para quando o bebê nascer e se eu tiver fissura. Aí já é outra situação. Pomada de lanolina não vai cicatrizar. Aí também vamos ter live falando sobre pomada de lanolina e explicando isso. Então, assim, não façam enxovais enormes de coisas de amamentação, porque também isso não vai te preparar para nada em relação à amamentação. Outra coisa que eu tenho ouvido recentemente: Ana, chega algum período da gestação que eu já posso começar a estimular minhas mamas para eu saber que eu vou ter uma boa produção, para eu ter uma boa produção de leite? Gente, pelo amor de Deus. Isso, então, não, de forma alguma. Vamos entender uma coisa. Quando você estimula as suas mamas, você produz um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é o hormônio que faz a mulher entrar em trabalho de parto. É o qual que induz a mulher a entrar em trabalho de parto. Então, se vocês estão ali estimulando essa mama para descer leite, o seu organismo está entendendo que precisa descer, vai começar a liberar a ocitocina, vocês correm um risco de ter até um parto prematuro. Mas olha, a filha da vizinha fez e não teve. Tá, gente, talvez a filha da vizinha não tinha nenhum problema durante a gestação ou nenhum risco ou ameaça de ter um parto prematuro. Mas se você tiver e tiver ainda fazendo isso, isso pode ser um diferencial e acabar causando essa situação para você. Então não deve se fazer. E isso não vai garantir nada que você vai ter uma boa produção. O que vai garantir uma boa produção para você é quando seu bebê nascer, ele ir pro seu peito, ele estimular, você fazer livre demanda, não fazer uso de bicos artificiais. Se você precisar fazer ordenha depois para estímulo, tomar algumas coisas que tenham galactogogos para estimular, ok. Mas na gestação não se deve fazer. E pensa o seguinte, vamos lá, bebê nasceu, tá? Eu comecei a botar ele no peito, veio a pojadura, tô cheia de leite. De repente, Deus me livre e guarde, aconteceu um problema, eu fui internada, parou do meu bebê estimular meu peito. A produção vai cair, porque não tem estímulo, não vai ter boa produção. Então, vocês vão ter que ficar estimulando a mama basicamente 7 a 8 vezes por dia durante a gestação, para manter uma boa produção até seu bebê nascer e mamar mais ou menos dessa forma. Que vão assim, né? Tô falando isso, calculando de 3 em 3 horas, sabendo que não é assim, né? Que o bebê vai mamar cada 1 hora, 2 horas, 40 minutos. Vai depender do ritmo dele, do jeito que ele vai realmente criar a rotina dele, tá? Então, assim, não se estimula mama na gestação de forma alguma. Alguma, tá? Tem uns novos estudos que falam o seguinte: quando estiver próximo desse bebê nascer, estimula tirar um pouquinho de colostro, só para que se o bebê nascer muito sonolento, não quiser sugar, você vai e tem o seu próprio leite para não precisar complementar com fórmula. Tá, entendi. Mas e quando o bebê nasce, eu também já não vou estar produzindo colostro? Então eu posso fazer isso quando o bebê nascer. Não tem necessidade de eu fazer quando eu ainda tô gestante. Conseguem me entender? Quando o bebê nasce, ele pode entrar nesse período meio que de hibernação, principalmente aí se for uma cesárea marcada, que o bebê momento de nascer, e aí isso pode acabar acontecendo. Também acontece com bebês de parto normal, natural, mas a gente vê mais esses bebês de cesáreas marcadas. E aí o bebê foi lá acordado, bateram na portinha dele e falou: vamos nascer, tá na hora de sair daí. E a criança ainda acha que tá dentro do útero. Por isso que técnicas de esterogestação
são muito boas para acalmar esse bebê, levar esse bebê mais próximo ao ambiente que ele vivia dentro do útero. Isso acalma o seu bebê. Então esse bebê pode passar bastante tempo sonolento e realmente não ter aquele ímpeto de sucção no início, ou demorar muito para despertar, ou às vezes nem despertar. A criança faz uma hipoglicemia dormindo. Então por isso também que é muito importante não deixar passar de 3 horas esse bebê sem se alimentar, tá? Sem mamar. Mas assim, Ana, eu vou ter uma reserva de colostro? Não, você não precisa ter uma reserva meses antes, até porque não pode por esse tempo todo, né? Eu sei que vocês já podem ter lido em algum lugar que fica 3 meses, 2 meses. No Brasil, o Ministério da Saúde orienta no máximo 15 dias no congelador. E se o Ministério da Saúde falou, porque eles estão vendo que aqui no Brasil é isso que dá. Se no exterior, com outras marcas de geladeira, de freezer, com outro tipo de energia, tá fazendo mais, outro tipo de temperatura tá fazendo mais, ok, mas aqui no Brasil ainda se fala dessa forma, então nós vamos seguir o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Então assim, não precisa. Se esse bebê nascer muito sonolento e tiver, olha, eu vou tentar, se eu tenho bastante colostro, eu vou tentar ir tirando e já vou tentar dando esse colostro no copinho. Não conseguir, passou 6 horas desse bebê nascer, pode deixar dar o copinho com a fórmula. Sabe por quê? Porque vai não deixar seu bebê fazer hipoglicemia. Quando ele começar a despertar, a gente vai botar ele no peito. Ah, Ana, mas vou dar direto? Não, vai tentar tirar roupa, vai acordar, vai passar aguinha, vai tirar tudo, vai incomodar esse bebê para ele despertar e pegar o peito. Tá? Então não tem necessidade nenhuma de ficar estimulando as mamas durante a gestação, além do risco de vocês, de tanto estimular e liberar o hormônio da ocitocina, poder fazer um parto prematuro, ter uma ameaça de parto prematuro. Tá? Vou responder algumas perguntas aqui. Lá no Lino eu já respondi. A Vanessa botou que foi um super investimento. Vanessa, beijo, meu amor. A Suelen tá perguntando o que é possível fazer para estimular ou não é necessário. Suelen, não é necessário real, tá? Se você precisar estimular quando o seu bebê nascer, aí sim, tem protocolo de aumento de produção de leite, tem condutas corretivas, que às vezes você tá fazendo alguma coisa que esteja prejudicando essa baixa produção de leite, que a gente pode orientar, e aí você vai voltar a produzir de forma legal. Então, assim, na gestação, não estimule as mamas. Outra coisa, mas a filha da vizinha, com 23 semanas, Ana, já saía leite, ela já molhava a roupa. Ok, gente. Vai ter mulheres que realmente começam a sair colostro durante a gestação. Mas vai ter mulheres que não, e isso não vai pré-determinar se você vai ter ou não muito leite. Eu mesmo só comecei a ter leite, eu senti a minha mama realmente fazendo uma diferença com 38 semanas, faltando praticamente uma semana do Bernardo nascer. Já teve clientes, e até uma amiga minha, que ela amamentou o filho dela até 3 anos. Até 3 anos. E aí, quando esse bebê nasceu, ela não produzia praticamente colostro nenhum. E aí o bebê com a sucção, expressando, sugando, esse que aconteceu? Ela começou a jorrar leite para tudo quanto era lado, fez engurgitamento, aí a gente correu para não deixar fazer uma mastite, um abscesso. Então assim, isso não vai pré-determinar nada se você não estiver já apresentando colostro durante a gestação, tá? A Valesca perguntou, ductos obstruídos atrapalham a amamentação? Sim, Valesca, muito. Pensa assim, o nosso organismo, as nossas mamas, desculpa, ela parece como se fosse uma, como é que eu vou explicar? Um sistema de caixa d'água pra bica. Vamos pensar dessa forma. A caixa d'água é a mama, tá? Os ductos são os canos. E o mamilo é a bica, onde sai a água, certo? Onde sai o leite. Tá bom, tô produzindo, a caixa d'água tá cheia, mas o cano entupiu, o ducto entupiu. Então não vai ter o quê? Passagem dessa água. Vai ficar o quê? Obstruindo. Aí o que vai acontecer na caixa d'água? Muitas vezes, se estiver entrando água continuamente, transbordar.
certo? Porque já que não tá saindo, ele vai extravasar. E o que que vai acontecer com a mama dessa mãe? Vai começar a encher, porque não tá saindo. Normalmente, não entope todos os ductos, até porque a gente tem vários, mas vai entupir tipo 1, 2, e aquele que entupir vai começar a ficar vermelho, dolorido, quente, e a mulher vai sentir dor e vai sentir como se estivesse empurrando, e não vai estar saindo esse leite, tá? Então, assim, o que que vai causar esse ducto entupido? Uso constante de pomada de lanolina. Gente, pensa assim, ó. Eu tô cheia. Vamos pensar agora no sistema do chuveiro. Eu adoro dar exemplo para vocês entenderem. Chuveiro cheio de buraquinho, certo? Ok. Tá. Aí vamos dizer que eu tô passando um produto ali no chuveiro. Tá entrando produto pelos buraquinhos. Vai ter uma hora que o produto vai virar uma crosta e vai tampar algum desses buraquinhos, né? Quem nunca viu alguém desobstruindo assim o chuveiro porque algum ficou ali obstruído? A mesma coisa. De tanto você passar pomada, essa pomada vai entrando pelo bico, vai entrando, vai formando uma massinha, vai acumulando e pode fazer essa obstrução de bico. Eu sei que a filha de alguém não aconteceu, mas o risco é muito grande. Então são riscos que, se vocês têm orientação, vocês não devem correr. Tudo que a gente fala são baseados em evidências, em estudos onde a grande maioria, quando a gente fala grande maioria, coisa de 80%, sempre deram errado. Mas claro que 20% vai dar certo. E sabe quem grita pro mundo? Esse pessoal que basicamente vai dizer que deu certo. Porque quando a gente faz uma postagem sobre não usar pomada de lanolina, vem 100 mulheres falar que para elas foi a salvação. E vem 5, 10 falar que foi uma porcaria. Muitas vezes aquilo passa, tá? Então, assim, acreditem no que realmente os estudos dizem, o que o nosso dia a dia mostra. A Nel tá perguntando se ela precisa usar conchas para fazer bico. Não precisa. Como eu falei anteriormente, não precisa, até porque não vai fazer bico. O bico não vai surgir de você ficar pressionando aquilo ali com a concha. E o bebê não pega bico. Então não há necessidade da utilização das conchas. A Libo Ribeiro, não tô entendendo direito, mas vamos lá. O que fazer para cicatrizar quando já está machucado? Só laser? Gente, vamos lá. Como a gente tá falando da preparação. Lia, para não deixar fissurar, tem que estar fazendo uma boa pega, tem que ter orientações, tem que ver se esse bebê tá com um teste da linguinha ok, e aí não vai fissurar. Fissurou, tem que saber o motivo pelo qual fissurou. Primeira coisa, o que causou essa fissura? O que causou essa fissura foi o bebê com freno lingual alterado. O que causou essa fissura foi porque o bebê tá pegando errado, tá entrando na mama errada, tá saindo da mama errada, tá sugando de forma errada, padrão mordedor. A gente tem que identificar o que está levando, o que está levando a essas fissuras. Descobrir, eu agora tenho que corrigir isso, ok? Ana, o problema era que na hora que eu ia tirar, o bebê vinha e puxava o meu bico, me machucava. Agora eu tô esperta, eu seguro a cabecinha dele, na hora que eu vejo que ele quer sair, eu enfio o dedo e tiro, não deixo ele me machucar. Ou, Ana, na hora que eu ia botar ele no peito, eu botava ele na reta do bico, a primeira coisa que ele via era o bico, mordia o meu bico para depois começar a sugar. Já não tô fazendo mais isso. Então a gente identificou o problema. Identificamos o problema, vamos corrigir o problema, ok? Corrigir esse problema. O que eu posso fazer? Usar rosquinhas no peito, que são aquelas rosquinhas de amamentação. Eu vou pegar uma pra vocês verem, pra quem não conhece. Um segundo. Vamos lá. Ó, rosquinhas. Rosquinhas que você bota entre o peito e o sutiã, tá? Que vai proteger o seu mamilo. Não vai deixar com que a roupa faça fricção. Pensa assim, você já tá com o mamilo machucado. Aí vem o sutiã por cima. Gruda, resseca. Quando você vai tirar o sutiã, você acaba se machucando de novo. Porque se tiver feito alguma casquinha, na hora que você for puxar e ali tá seco, aquela casquinha vai sair. E nisso aquela casquinha vai sair, pode acabar machucando de novo. Então, assim,
não pode ter esse contato direto com sutiã ou absorvente na época que vocês tiverem com o mamilo fissurado, tá? Então, ó, usar as rosquinhas, hidratar com o próprio leite materno e pegar sol, que vai acelerar a cicatrização. A Ana tá muito machucada, eu não tô conseguindo dar de mamar. Você vai ordenhar essa mama, tá? Sem bomba, porque se o mamilo tá machucado e você bota bomba, você ainda vai machucar e vai sentir mais dor ainda. Manual vai tentar oferecer esse leite para esse bebê em um copinho, numa colher dosadora. Mas se você conseguir, continua a amamentação. Isso não interfere e não vai parar essa amamentação. E o laser, você perguntou, só o laser? Não, todas essas orientações você vai conseguir cicatrizar. Corrigindo o que está causando a fissura, usando a rosquinha, passando leite, hidratando com o próprio leite, pegando sol. Vai conseguir cicatrizar? Vai conseguir cicatrizar. Ah, mas demora um pouco? Demora um pouco. Antes do laser existir, antes da gente mesmo trabalhar com laser, a gente demorava 4, 5, 6 dias para conseguir fechar uma fissura muito feia, né? Com as práticas corretas. Hoje em dia, com laser, em 24, 48 horas, já vai estar bem melhor se tudo caminhar da forma correta. Então, assim, o laser hoje em dia, ele é um a mais na amamentação, é que a gente sempre fala. Ele sozinho não faz nada. Não adianta o bebê, você não identificar qual é o problema, você não saber o que está acontecendo, você não corrigir, continuar com práticas erradas e fazer o laser. Vai fazer o laser, vai dar um alívio e vai voltar a machucar. Tá? Então tem essas outras coisas. A Amanda perguntou, Ana, é verdade que passar bucha nos seios para preparo do bico durante a gestação? Não, Amanda, não é verdade. Eu falei isso logo no início. Como a ideia era como perder uma sensibilidade para quando o bebê viesse mamar, vocês não terem uma grande sensibilidade, mas aí vocês vão se machucar durante a gestação, vão ficar, porque uma bucha vegetal machuca, ainda mais no mamilo que é completamente sensível. Então, não é a forma correta de ser feito. A forma correta para vocês não sentirem dor é vocês realmente estarem sabendo fazer com que esse bebê faça a pé correta, tenha acompanhamento e tudo direitinho, tá? E uma das coisas muito importantes que a gente precisa para preparação, agora é a tríade, hein? Tríade, tá? Pra gente fechar, que o Bernardito tá me esperando. Tomou vacina hoje. Tadinho. Fez febre, mamãe fica, coraçãozinho na mão. Mas vamos lá, tô aqui pra ajudar vocês. Primeira coisa. Pediatra. Tô grávida, tá? Tô grávida. Quero amamentar. Quero procurar uma boa equipe. Então, é uma equipe profissional. Um dos pilares dessa equipe tem que ser o pediatra. Conheça o pediatra da sua sala de parto. Conheça o pediatra que vai acompanhar o seu bebê. Esse pediatra tem pró-amamentação? Esse pediatra, qualquer problema que eu tiver, ele vai me orientar a fórmula ou vai pedir para eu procurar uma consultora de amamentação? Na equipe desse pediatra, esse pediatra tem indicação de alguma consultora de amamentação? Isso tudo é muito importante vocês saberem. Esse pediatra vai me apoiar? Esse pediatra tem noção do que vai ser a minha amamentação? Será que ele vai me auxiliar também nisso? É muito importante vocês terem um pediatra amigo da amamentação, tá? Muito importante. Para qualquer problema na curva já tá, compra a fórmula porque não tá dando. Qualquer perca de peso de 5%, 7%, que o bebê pode perder até 10%, é melhor logo a gente correr para a fórmula. Então, conheça o pediatra que vai acompanhar o seu bebê. Nos nossos destaques do Amamente, tem lá indicações, e várias indicações de pediatras em vários locais do Rio de Janeiro. Se você é pediatra ou se você conhece algum em pró-amamentação fora do Rio de Janeiro, também queira mostrar pra gente, manda depois pra mim por inbox, que eu boto ele lá também nos destaques. Eu acho bem legal essa troca e vocês poderem ter referências, tá? Outra coisa, informação. Gente, é informação. Não adianta sair fazendo qualquer coisa que vocês leem na internet que vocês não sabem a fonte. Quem é esse profissional? Onde ele se formou? Ele trabalha mesmo na área? Ele tem bons resultados? Como que é isso?
Não é chegar na internet e abrir e ler qualquer coisa. Eu tô aqui falando pra vocês, não esfrega a bucha no peito, não usa concha, não passa pomada de lanolina. Vai ter gente que vai falar, pode fazer, pode fazer, pode fazer. E aí? Tá, posso fazer. Isso vai me ajudar em quê? Vamos pra parte lógica. Eu sei que quando a gente fica grávida, a gente perde um pouco esse raciocínio. Mas a gente ainda tem essa consciência. Poxa, vou esfregar realmente bucha no meu peito? Vou passar pomada pra quando o bebê morder não machucar? Vamos, né, pensar, resgatar, pensar assim, será que isso realmente tá certo? Se a gente for parar pra pensar, tudo que eu falei tem lógica. E última coisa, que essa tríade aí tenha uma consultora de amamentação. Ana, eu não tenho condições de ter uma consultora de amamentação. Já falei que é um investimento que é mais barato do que um mês de leite do seu filho. Mas existem bancos de leite, unidades de saúde, básicas de saúde que tem curso para gestante, que orientam sobre amamentação. Profissionais como nós que estamos na internet deixando conteúdos abertos, gente. Quantas pessoas me mandam mensagem no inbox falando, olha, eu sou do interior de Manaus e eu consegui amamentar porque eu via todos os seus vídeos, todas as suas lives, eu tenho só que te agradecer. E eu fico mega feliz e radiante, porque eu não tô aqui para esconder a informação de vocês. Eu quero que dê certo. Quero mais aqui dê certo, para que vocês realmente não terem problema, entendeu? Mas se tiver, tenha já na sua cabeça aonde você vai procurar ajuda. Se você vai procurar ajuda num banco de leite, aonde tem um banco de leite? Vou correr e vou procurar um banco de leite na minha cidade depois que eu já tiver com problema? Não. Você já vai procurar saber onde tem um banco de leite quando estiver grávida. Aqui no Rio tem vários, Leila Diniz, Instituto Fernando Figueira, vários. Tá? Em todos os lugares, a maioria dos lugares vão ter. Ana, eu não, na minha cidade não tem ninguém que trabalhe com isso. Na unidade básica de saúde não tem, na maternidade da sua cidade, na maternidade que você vai ter, não tem nada? Não, Ana, não tem nada. Então vai pra internet. Pega bons profissionais, segue, veja os vídeos, veja as lives. Se precisar, faz uma consultoria pré-parto online. Dá super certo. Eu sempre falo, eu prefiro 1000 vezes acompanhar mulheres online na gestação, começar na gestação, do que depois que elas já estão com problema. Porque já que eu tô de longe, eu prefiro fazer com que o problema não exista. Pra depois eu não ter como a pessoa tá lá naquele desespero e às vezes a gente fala, orienta e a pessoa não consegue fazer. Então se eu não tenho ninguém, eu realmente não achei ninguém, então já vou começar a procurar alguém online pra eu não deixar acontecer, porque depois eu não vou ter quem recorrer. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que pensar dessa forma, se cercar de informações, tá? A Letícia botou assim, meu filho de 1 ano e 6 meses, quero deixar ela mamar até os 2 anos. O que você acha disso? Letícia, meu amor, deixa ela mamar até quando você quiser e quando ela quiser também, se for da sua vontade. Sem problema nenhum. O aleitamento materno não deixa de ser maravilhoso em momento nenhum. O Ministério da Saúde fala que até 6 meses é exclusivo, até 1 ano ele é o principal alimento do bebê e a partir de 1 ano até 2 anos ele é complementar, mas a gente já sabe que é 2 anos ou mais. A sua bebê não vai poder deixar de comer comida para ficar mamando, aí já não. Mas se ela quiser continuar mamando até por mais de 2 anos e você também quiser fazer com que ela mame e vai deixar, sem problema algum. Quem decide isso é a mulher, tá? A Croz Ribeiro pediu para eu falar um pouquinho sobre quem tem prótese silicone colocada via auréola. É Lívia, né? Lívia tá aqui no final. Lívia, a gente vai ter uma live sobre isso. Eu vou até postar agora novamente, que agora faltam 8 minutos para a live acabar, todos os temas que já estão no cronograma de todos os dias, lembrando que vai ser pelo YouTube. Hoje eu fiz isso daqui, passei esse mico que eu não consegui abrir o YouTube mas o de quinta-feira já vai ser pelo YouTube e vocês já vão saber. Então assim, também já vai lá no canal no YouTube, gente, segue o canal do YouTube, aciona o sininho. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Ai, já saiu, não deu.
Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo outro. Já vai lá no canal do YouTube e faz o seguinte: começa a seguir e já aciona o sininho. Por quê? Porque quando você começa a seguir e já aciona o sininho, toda vez que a gente for começar live ou postar vídeo, vocês já vão estar sabendo que a gente começou. E aí vocês vão poder tá vendo depois, ou até mesmo vendo no momento em que a gente pôr, tá? Eu vou postar também em relação a você, para vocês saberem dos próximos temas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou botar agora, calma aí. Acho que eu consigo. Botei aí o link do Instagram, tá? Pra vocês. Quem não segue, segue lá, também tem nos stories. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Amei demais. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu passei pra vocês, que eu acho que isso é o principal. Quinta-feira a Lilith tá aí. Não lembro qual o tema, mas a Lilith tá aí. Eu vou postar pra vocês já dos stories. Vai ficar salva no canal do YouTube, hein? Quem não assistiu, se vocês conhecerem alguém que precisa assistir, indica, vai estar salvo lá. Gente, boa noite. Foi um prazer enorme. E a gente vai ter vários temas e várias coisas para vocês daqui para frente, ok? Um beijo. Tchau.